Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Antes, quero deixar um versículo da palavra de Deus. Quero ler com os irmãos 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Palavra linda, hein? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais nós somos os principais. Eu me converti na infância. Minha família, ela era aferrada ao catolicismo romano, de modo que mesmo na infância nós éramos ensinados acerca dos ídolos da Igreja Católica. E eu, quando criança, ganhei alguns ídolos da minha avó, da minha falecida avó. Então no meu quarto eu tinha umas imagens de escultura pequenas assim que eu colocava na cômoda. Minha mãe, ela era desviada. Aos 16 anos ela havia desviado, porque a minha avó materna, ela era crente da Assembleia de Deus. Só que como nós morávamos ao lado da minha outra avó, a avó paterna, mãe do meu pai, então nós éramos mais ligados a essa minha outra avó. Então esse lado da família do meu pai, que era toda católica, não tinha um crente na nossa família inteira. Nem meus bisavós, nem meus avós, ninguém. E assim, não eram crentes e odiavam os crentes. Lembra que nas conversas de família que nós tínhamos, sempre os crentes eram citados de maneira pejorativa. Tanto assim que o meu pai chama Antônio, porque justamente em honra ao Santo Antônio. Porque meu pai nasceu dia 12 de junho, e como dia 13 é o dia de Santo Antônio, colocou o nome do meu pai de Antônio em honra ao santo. E todo dia 13, na minha casa, meu pai fazia uma fogueira enorme, quadrada, em honra a Santo Antônio. Quem está entendendo, grite amém. Então, desde criança eu ganhei umas imagens de escultura pequenas. Tinha a Virgem de Fátima, tinha a Aparecida, tinha um quadro da Virgem de Guadalupe, tinha um quadro da Aparecida, tinha uma imagem de escultura de Santo Antônio. Então tudo aquilo ficava na minha cômoda. E assim, como criança, eu já crescendo vendo aquilo, eu gostava da idolatria. Isso que era uma coisa que Deus me livrou, que eu gostava daqueles ídolos. Para mim aqueles ídolos eram alguma coisa, e nós odiávamos os crentes. Os crentes, quando passavam para evangelizar a nossa casa, né, que nós morávamos todos no quintal da minha avó, eu, mais umas duas tias minhas e a minha avó. Então minha avó tinha uma mina d'água que vazava, não tinha boia, caixa d'água, então vazava o ladrão d'água. Então minha avó falava assim, naquele tempo era aquelas latas de També, lata de leite em pó. Ela falava assim, enche a lata de leite em pó e taca nos crentes quando eles passarem. E eu lembro que eu subia ao pé de mexerica com aquelas latas de leite em pó, e quando os crentes passavam, eu tacava barro neles, que nós odiávamos os crentes, mas são esses que Jesus salva. Talvez você tenha alguém lá que odeie os crentes também. Escute essa palavra, Jesus vai salvar a vida dele. Você tem um parente seu que odeia o povo de Deus, ele é aquele que Jesus vai salvar. Esses que odeiam, esses que criticam, esses que zombam, esses aí que Jesus Cristo tira do lamaçal do pecado e coloca um cântico novo para glorificar ao único e verdadeiro Deus. E mesmo eu na infância, a única coisa que demorou foi a minha ida para a primeira comunhão. Não sei porquê, mas Deus sabe. Porque cargas d'água, todos os meus primos fizeram a primeira comunhão antes de mim. E eu, com 9 anos, que fui me matricular para fazer o catecismo e a primeira comunhão. Só que nisso Jesus já estava trabalhando. Eu fui matriculado e comecei a aula dia 30 de abril.
30 de abril, de 94, foi minha primeira aula no catecismo. Aí, com uma semana, eu recebi um convite para ir à igreja dos crentes. O que aconteceu? Uma família veio de Brasília, morar ao lado da minha casa. Veio morar ao lado. E tinha uns meninos, ela tinha uns filhos, e assim, com pouco tempo, essa família se converteu. Através dos crentes da Assembleia de Deus, pregaram para essa família, e a família se converteu. Só faltou o marido da irmã, o resto tudo se converteu. Nisso, eu fiquei sabendo que eles tinham se convertido, então azucrinava os meninos. Só que aí um deles chegou para a mãe e falou: olha aqui, quando ele vier para bater na gente, xingar, eu vou para cima dele. Aí a mãe falou assim: não, Rodrigo, não faça isso. Você já experimentou chamar esse menino para a igreja? Olha, que tremendo. Você já experimentou chamá-lo? Chame, de repente ele vai com você. E foi Deus que fez isso. Aí eu estava sentado, era 7 de maio. Eu estava sentado numas britas assim, e ele se aproximou de mim, eram as 8 da noite, e falou assim: Johnny, aí eu com raiva, mas o que você já quer? Vamos à igreja comigo amanhã de manhã, à escola dominical. Vamos comigo lá. Sabe que eu olhei para o rosto daquele menino e não tive coragem de negar. Sabe, de tanto que eu fazia mal, de tanto que eu azucrinava, de repente ele me chama: vamos à igreja. Eu não consegui falar não. Meu coração quebrou. Eu olhei para ele e falei assim: tá bom, eu vou com você. Aí quando no outro dia levantei, eram às 7 e pouco, eu fiquei esperando ele nada de chegar. Eu não sabia que começava às 9. Aí fiquei esperando, falei: acho que ele não vem mais. Quando deu 8h30, ele bateu na minha porta. E ali eu fui à escola dominical. Eu não vou contar tudo, o tempo não dá. Eu me converti a Jesus ali naquele dia. Naquele dia, a irmã Célia estava dando uma lição sobre Jesus, que enviou o Espírito Santo, que convence do pecado. Era uma revista da escola dominical azul. E quando ela falou que o Espírito Santo veio convencer do pecado, eu senti que eu era um pecador. Eu senti que eu tinha um peso na minha alma que precisava ser tirado. Aí eu comecei a chorar. Ela veio assim perto de mim, tocou em mim e falou assim: pode parar de chorar. Jesus já perdoou o seu pecado. Mas eu não conseguia parar. Eu sentia que eu era um pecador. Na hora que ela fez o apelo, na hora que ela fez o apelo, eu me converti ao Filho de Deus. Eu levantei a mão dentro do porão daquela igreja e me converti. E eu confessei que eu era um pecador e aceitei a oferta de salvação. Naquele dia eu fui liberto pelo poder do sangue. Naquela mesma semana eu acabei com os meus ídolos que eu tinha. A professora do catecismo ficou com raiva de mim e virou a cara e não falava mais comigo. Eu, sem saber, na semana eu falei assim: oi, Marcela, mas ela virou a cara para mim. Ela: não liga não, é assim mesmo. Eu não entendia nada. Ela ficou com raiva porque eu tinha virado um crente. Minha família inteira, minha avó, todo mundo começou a caçoar, começou a zombar, mas nada tirava aquela fé. Porque quando eu dobrei o meu joelho no porão daquela igreja, no porão da assembleia, eu senti que eu precisava ser salvo. Eu senti que o Espírito Santo estava me convertendo, me salvando, me transformando, fazendo de mim uma nova criatura em sua presença. E desde aquele dia até aqui me ajudou o Senhor. Já são 27 anos que eu sirvo a Jesus de todo o meu coração. E eu quero dizer para todos que estão aqui: não parem de lutar. Jesus vai salvar seus filhos também. Não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe e limpe. Não há coração de pedra que o Nazareno não quebre. Não há coração duro que a palavra de Deus não esmiúce. 23, 29 de Jeremias: a minha palavra é martelo que esmiúça a penha.